Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Aliados de Osmar Stabile, o atual presidente corintiano, são fãs de Gabigol. E eu posso assegurar que o Corinthians monitora com muita atenção os passos do atacante, que deixou recentemente no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro. O vínculo do Gabigol com o Cruzeiro só se encerra em dezembro de 2028, mas a condição de reserva sob o comando de Leonardo Jardim tem o incomodado. Na segunda-feira, o Gabigol fez o gol da vitória contra o Bahia e, quando perguntado sobre a relação com o Leonardo Jardim, disse que conversaria com a diretoria sobre seu futuro no mês de dezembro. Vale a lembrança de que, desde que Leonardo Jardim se tornou técnico do Cruzeiro, o Gabigol foi reserva em 14 dos 18 jogos que disputou. E é por conta disso que o Gabigol cogita deixar a Raposa no fim da temporada. O Corinthians tem a intenção de contratá-lo, não é um nome novo, esse sonho já é antigo, mas o Timão só terá reais condições de fazer esse negócio se conseguir abrir mão de Memphis Depay. A estratégia no Corinthians é meio óbvia. Hoje eu gasto 6 milhões de reais por mês com Memphis Depay. Se eu conseguir me livrar do holandês, sobra essa grana e 2 milhões e 400 mil seriam suficientes para contratar o Gabigol. Esse é o custo do atacante no Cruzeiro. Dessa maneira, o Corinthians ainda teria 3 milhões e 600 mil de reserva. Então, nesse momento, o sonho da diretoria alvinegra, embora ninguém possa admitir de forma pública, é encontrar um clube interessado no Memphis Depay, para que esses 6 milhões sejam economizados. E parte dessa grana seria investida na aquisição de Gabigol, que mesmo jogando bem pouco, sob o comando de Leonardo Jardim, é o vice-artilheiro do Cruzeiro na atual temporada e é também dono da terceira maior marca de assistências da Raposa em 2025. Você, torcedor do Corinthians, gosta da ideia do Gabigol? Entende que ele seria importante no lugar do Memphis Depay ou prefere a manutenção do atacante holandês? Só vale a lembrança de que os custos são completamente diferentes. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. E o ex-presidente do Timão, André Sanches, pode ter de devolver mais de R$1 milhão ao clube. O Ministério Público divulgou na manhã dessa quarta-feira que André Sanches usou cerca de R$480 mil de um cartão corporativo do Corinthians para fins pessoais. Com juros, correção e multa por danos morais, o valor pode ultrapassar R$1.100.000. Notícia super importante que foi acompanhada de uma outra bomba. O Ministério Público denunciou o André Sanches por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e crime tributário. Ele e Roberto Gavioli, que era seu diretor financeiro na época e seguia no Corinthians até a manhã dessa quarta-feira, foram incluídos nessa denúncia. O Andrés solicitou, logo depois, seu afastamento temporário do Conselho Deliberativo. Ele espera até a conclusão das investigações sobre o uso do cartão corporativo para se decidir de maneira definitiva sobre a sua permanência ou não no Conselho Deliberativo do Timão. E você, se surpreende com a informação? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a Safiel, aquela ideia de torcedores do Corinthians de montar uma SAF. Importante contar que um ex-presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, detonou a ideia. Só para você entender o conceito, a Safiel pretende fazer uma SAF no Corinthians completamente diferente de todas as outras. A gente tem, por exemplo, no Cruzeiro, o Pedro Lourenço, dono de 80% das ações. A gente tem o Grupo City como dono da maior parte das ações no Bahia. O mesmo vale para, por exemplo, Rafael e Rubens Menin no Atlético. Enfim, as SAFs no Brasil quase todas têm um dono que colocou bastante dinheiro, se tornou sócio majoritário e é quem decide. No caso do Corinthians, até por conta de uma máxima que existe de que o Corinthians não pode ter dono porque o seu dono é o torcedor, esses representantes da Safiel criaram a ideia de construir uma sociedade anônima do futebol no Corinthians em que ninguém poderia ter mais do que 1,8% das ações. Então a ideia é juntar 100 mil, 200 mil, 300 mil, o máximo de torcedores do Corinthians possíveis, colocando dinheiro em troca de ações. Mas, repito, eles não poderiam ter mais do que 1,8% dessas ações. A estimativa é de que seriam arrecadados até 2,5 bilhões de reais com a venda das ações de forma pulverizada. E aqui que vem a crítica do ex-presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Ele fala, abre aspas, eu acho que é um pouco irreal iludir o torcedor de que você vai ter um pedaço do seu time. Ninguém gasta dinheiro para não ser majoritário.
para não tomar qualquer decisão. Vale a lembrança de que o Sérgio Santos Rodrigues tem experiência em algumas SAFs. Ele participou, por exemplo, da venda da SAF do Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno. Recentemente, ele estudou e opinou a respeito da SAF na Portuguesa. Para o Sérgio Santos Rodrigues, há uma série de causas importantes a serem debatidas, como, por exemplo, e se o Corinthians se transforma numa SAF, vende essas ações de maneira pequena para milhares de pessoas, e se o Corinthians quebra, como é que essas pessoas que adquiriram essas ações vão reconstituir o Corinthians? Elas vão ser processadas? Enfim, é o tipo de opinião que a gente ainda não havia ouvido. Muita gente elogiando a ideia da SAF. Eu já contei para vocês que dentro da diretoria do Corinthians a ideia está completamente descartada, porque os corintianos que cuidam do clube hoje entendem que não há necessidade da transformação do timão numa SAF, mas é a primeira voz que eu escuto falando de forma pública contrária à ideia da SAF. Você gosta, não gosta? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians com 3 problemas a serem resolvidos, mais 3, pelo presidente Osmar Stabile. Tenho contado para vocês sobre a busca em reduzir o custo do departamento de futebol. O presidente está muito preocupado com a quantidade de dívidas, a baixa receita e os custos altíssimos. A primeira providência do Corinthians vai ser reduzir sua folha salarial. Não ficam para o próximo ano o atacante Angel Romero, o também atacante Thales Magno, o centroavante Héctor Hernandes, o volante Charles, além dos zagueiros Kaká e Félix Torres. Esses jogadores ou não terão seus contratos renovados ou serão negociados. Pois bem, o Corinthians também vai precisar encontrar clubes para 3 atletas que voltam de empréstimo, e aqui vem a informação sobre os novos problemas. Pedro Raul, Alex Santana e Fagner não devem permanecer em seus times e estão fora dos planos da diretoria para 2026. O Pedro Raul custa R$800 mil por mês. Nesse momento está emprestado ao Ceará, vive boa fase. O Corinthians paga metade dos vencimentos, cerca de 400 mil. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Ceará, que disse que não há a menor possibilidade de o Ceará manter o Pedro Raul para o próximo ano. O salário é incompatível e a compra do jogador está descartada. Não há grana para um investimento de algo na casa dos R$25 milhões. Então o Corinthians vai precisar encontrar um clube para o Pedro Raul. Fagner custa também na casa dos R$800 mil por mês. Jogador que está emprestado ao Cruzeiro em condições parecidas à do Pedro Raul. Corinthians emprestou de graça e paga metade dos vencimentos do lateral direito. O Cruzeiro já tem 2 jogadores para a posição, o William e o Cauã, recentemente contratado. Não há nenhum motivo para manter o Fagner, especialmente porque o Corinthians para 2026 não vai querer manter o pagamento de metade dos salários do jogador. Terceiro problema a ser resolvido, Alex Santana, meio-campista de 30 anos de idade emprestado ao Grêmio. Tem jogado pouco, apenas 10 partidas por lá. É muito mais reserva do que titular e ganha na casa dos R$500 mil por mês. Estamos falando de R$2.100.000 apenas com esses 3 jogadores que voltam a partir de janeiro. O Corinthians ainda tem emprestado o Léo Maná, lateral direito, de 21 anos de idade, para o Criciúma, e o Renato Santos, que está emprestado ao Atlético Goianiense. Nenhum dos dois faz parte dos planos da comissão técnica nem da diretoria, mas são atletas bem mais baratos que certamente não causariam grandes problemas se não fossem emprestados num primeiro momento. Você, o que pensa sobre a situação financeira do Corinthians e mais especificamente sobre esses 3 nomes? Pedro Raul, Fagner e Alex Santana. Algum deles mereceria a chance de ficar no timão para 2026? Já uso espaço para comentário, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Será que se o Fagner voltar para o Corinthians, o filho dele, o Henrique Lemos, permanece na Raposa? Existe convicção de que sim. Independentemente do futuro do pai, o Henrique Lemos, atleta de 15 anos de idade, que atua no Sub-15, permanecerá para a próxima temporada. O Cruzeiro está encantado com esse menino e assegura que o jogador também está super feliz com a toca da Raposa. O Henrique joga de volante, de meia e até de lateral. Enorme capacidade técnica e muito potencial para continuar crescendo. Cheguei a conversar com o Adilson Batista, que é um dos chefes das categorias de base do Cruzeiro, e ele conta que já havia se impressionado com o Henrique no ano passado, numa competição chamada Copa Umbro. O Henrique se mudou junto com o pai para o Cruzeiro, tem dado excelentes impressões e a tendência é que permaneça independentemente do futuro. Ele faz 16 anos em março do ano que vem, quando o Cruzeiro poderá assinar esse primeiro contrato profissional e a partir daí a coisa muda, ele passa a ser atleta em definitivo do Cruzeiro e sem grandes riscos de perda do jogador. Hora de falar sobre o Corinthians
Dorival Júnior insiste na contratação de atletas. Ele quer 4 reforços para o Timão em 2026. Isso foi debatido recentemente numa reunião de planejamento para a próxima temporada. Com uma observação importante, Dorival vem batendo na tecla sobre a necessidade da contratação de 4 reforços desde que foi contratado. Fizeram, inclusive, uma proposta ao Dorival. Quando o Augusto Melo contratou, Dorival ouviu que teria direito a um centroavante, a um ponta, a um lateral direito e um zagueiro. Mas, você vai lembrar, o Corinthians acabou não tendo dinheiro para fazer contratações e, pior, acabou ainda sofrendo transfer ban, que o impediu de registrar atletas na última janela de transferências. Dorival entende que o Corinthians de 2026 precisará desses reforços para ser mais competitivo. A grande percepção do Dorival é de que 1 a 11 o Corinthians tem um ótimo time titular, mas quando vai para o banco de reservas há uma queda considerável. Vale a lembrança, por exemplo, de que na lateral direita foram vários os jogos em que houve necessidade de improvisação quando o Mateuzinho não esteve à disposição. O presidente Osmar Stabile reconhece essa pendência com o treinador, mas não crava a permanência do Dorival para o próximo ano. O Corinthians vai precisar terminar bem a Copa do Brasil. Está na fase de semifinal contra o Cruzeiro, e quando eu falo em terminar bem, é ser campeão. Caso contrário, Dorival vai correr risco de demissão, até porque Tite, que é muito querido dentro do Parque São Jorge, já admitiu a pessoas próximas que pretende voltar a trabalhar no ano que vem. Tite ou Dorival, quem você prefere comandando o Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.